Prece, para nós iniciarmos a reunião dessa noite. Amanhã nós estaremos participando do aniversário do Centro Espírita Francisco Xavier Mineiros do Tietê, completando os 90 anos do centro. Então fica aí mais uma vez o convite para que nós possamos estar juntos lá em Mineiros do Tietê a partir das 20 horas. Estaremos recebendo lá o Orson Carrara e também o Alan Vilches, né? É um evento que a gente realmente não poderíamos deixar de presenciar. Orson Carrara, que sempre está aqui com a gente em nossos eventos, nos nossos aniversários, né? Um grande divulgador da doutrina espírita, e fica aí o convite para a gente estar presente com eles lá amanhã. E no sábado também, a partir das 16 horas, estará lá o Roosevelt e o Emanuel Cristiano da cidade de Campinas. Tá? Então são dois dias aí fantásticos em Mineiros do Tietê, tá? No domingo, aqui no próximo domingo, nós estaremos recebendo aqui também o Ismael Batista, lá de Guaxupé, Minas Gerais, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, né? Com a palestra Relacionamento Familiar à Luz do Espiritismo, tá? Então fica o convite, domingo, 9 horas da manhã, estaremos recebendo o Ismael aqui. E já foi definida também a nova data da Mocidade Espírita aqui da nossa casa, que a gente tinha adiado, né, que a gente tinha comentado com vocês já sobre o adiamento. Então a nova data será dia 13 de abril, no sábado, a partir das 16 horas. Então os jovens, a partir de 12 anos, sem idade limite, tá? A partir de 12 aos 100, né, dona Helena? A nossa mocidade, então, vai estar iniciando aí dia 13 de abril, às 16 horas. O mini encontro acontece das 16 às 17h30. Tá? Então vamos prestigiar, trazer a garotada, a juventude para participar. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber em nossa casa aqui pela primeira vez a Tânia Polis, que vem lá da cidade de Araraquara para fazer a palestra aqui com a gente. Tânia, seja bem-vinda à nossa casa, por favor. Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente na nossa vida, iluminando o nosso caminho. E que esse amparo, que essa proteção de Jesus possa nos ajudar sempre a seguir o caminho do bem, o caminho da fraternidade, o caminho da solidariedade. E que os nossos irmãos encarnados, que vierem em busca de um entendimento, que vierem em busca de amor, de carinho,
que eles possam retornar à pátria, levando essa energia maravilhosa dessa casa de oração. Hoje, o meu tema é um tema, assim, meio esquisito, preste atenção. Mas é um tema que vocês vão ver que faz parte da nossa vida, cada minuto, cada segundo do nosso dia a dia. Então, que nós procuramos sempre olhar para as pessoas com os olhos do coração, com os olhos da mansidão, com os olhos da bondade. Que nós possamos aprender os ensinamentos de Jesus com sabedoria e assimilar todos esses ensinamentos da nossa evolução espiritual. E para fazer isso, nós temos que prestar atenção em todos os ensinamentos, em todas as grandezas espirituais, nas obras de Kardec, no Pentateuco, que é ele que traz para nós a instrução, e principalmente o Evangelho. Jesus em Betânia, uma das mais belas ocorrências evangélicas que se desenrola em Betânia, uma aldeia da Judéia. Jesus foi visitar Marta e Maria. Marta e Maria estavam radiantes com a presença de Jesus. Não via a hora dele chegar. E quando ele adentrou naquela sala, Maria ficou encantada e se assentou aos seus pés e começou a prestar atenção em todos os seus ensinamentos. Marta, já mais agitada, inquieta, começou aquela correria para preparar as refeições de Jesus, o que ele ia almoçar naquele dia. E ela corria para cá, e ela corria para lá, e ela, aquela ansiedade, do corre-corre, ela nem pensou em ouvir as lições de Jesus. Mas Maria não. Maria, sentada ali, embebecida, ela prestava atenção em cada palavra, em cada vírgula. E cada vez que ela escutava, ela se sentia mais energizada, como se ela estivesse flutuando de tanta felicidade. Só que Marta, na correria, para lá, para cá, passava na sala, vinha, e ela via todas aquelas pessoas, porque a gente sabe que aonde Jesus vai, todo mundo o acompanha. Todo mundo prestando atenção, e ela falava, mas meu Deus, o mestre está com fome, daqui a pouco está na hora do almoço, e eu sozinha, como que eu vou fazer para preparar esse almoço sozinha? E passava, e vinha, e ela começou a ficar incomodada de ver Maria ali, prestando atenção naquelas parábolas lindas, encantadoras, e do significado profundo que Jesus estava passando. Ele estava falando sobre o perdão, sobre a fraternidade, sobre a consolação, trazia esperança para aqueles corações doloridos, falava do amor ao próximo, do reino de Deus. E quando verificavam uma trégua da pregação de Jesus, as pessoas continuavam intactas, quietinhas, embevecidas com todo aquele ensinamento, como se estivessem magnetizadas. E Jesus começava a falar novamente. E Maria estava embriagada daquele amor evangélico e assimilava com muito amor e com muito carinho. Toda vez que Jesus falava alguma coisa, ela se imaginava naquela situação. E aquilo, ela foi crescendo naquele momento. E todos os que estavam aqui, porque a atenção dela era voltada só para ele. Mas Jesus falava, e Jesus falava. Aquela suave e ao mesmo tempo enérgica inflexão de voz tinha o dom de prender e de magnetizar todas as pessoas que estavam ali. E todos o escutavam no maior silêncio, silêncio da alma. Quando Marta parou à porta e vendo a irmã esquecida de tudo e alheia a tudo, disse para Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Todos ficaram surpresos. Que iria responder Jesus naquele momento? Perante as duas irmãs tão dedicadas, censuraria Marta por ela prestar mais atenção nos deveres terrenos? Ou louvaria a dedicação de Maria, que estava ali, magnetizada
embebecida, escutando todos aqueles ensinamentos maravilhosos. Jesus conhecia as duas irmãs. E ele sabia o que estava na alma de cada um. E ele sabia que elas tinham uma distância muito grande espiritualmente. Mas as duas eram pessoas importantes e pessoas boas. E Jesus, então, como opinaria? Mas, com sua bondade, com a sua grandeza e conhecedor profundo das almas, Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta, se preocupa com muitas coisas. O Mestre não o censurou, Marta. Não recriminou Marta. O Mestre não o julgou. Bondosamente adverte-a sobre sua inquietação ante o problema de rotina. Porque todos os dias ela fazia a mesma coisa. Mas aquele dia era um dia especial. Era o dia que ele estava ali, levando os ensinamentos de Deus, nosso Pai, que tanto misericordioso é. Ele estava ali ensinando que o reino de Deus, ele está dentro de nós, através dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E em seguida, ele falou da parte melhor que escolheu Maria. Porque o seu espírito era muito mais apegado com os bens espirituais. Nós, seres humanos, nós criaturas, sabemos que existem duas partes, a material e a espiritual. A material é representada pelas obrigações que a própria vida nos impõe, que é o nosso dia a dia, que é o nosso trabalho, que é cuidar dos nossos filhos, todos os nossos afazeres. Então, nós precisamos da parte material, porque nós somos humanos e vivemos um planeta de provas e expiações. E a espiritual, ela é representada pelos nossos deveres, que representa a nossa alma. Então, ambas são respeitáveis, porque integram um conjunto de necessidades humanas decorrente da própria vida em sociedade. Só que difere uma da outra é que a matéria, ela é passageira, ela é transitória. E a espiritual é definitiva, ela é permanente, ela é eterna, ela é imortal, ela é imperecível. Nós precisamos da matéria para a nossa evolução. Mas nada além disso. O que nós precisamos mesmo é crescer espiritualmente. É sentir Jesus dentro do nosso coração. É olhar para as pessoas como Ele nos ensina. Com os olhos do amor, com os olhos da piedade, com os olhos da misericórdia. Por tudo que nós temos aqui de material, nós vamos deixar aqui. E tudo que nós assimilarmos, as nossas qualidades, as nossas virtudes, todo o dever cumprido é o que nós vamos levar na nossa mala, na nossa bagagem, quando nós chegarmos lá em cima na parte espiritual. É isso que vai contar. Isso que vai levar nós a ter uma paz de consciência ou a ter o tormento. O que nós vamos carregar na nossa mala vai definir o nosso comportamento, a nossa estadia na parte espiritual. A inquietude de Marta indica que ela tinha apreço muito maior pelos bens materiais, tanto que ela não se preocupou com as lições de Jesus, enquanto que Maria ficou atenta, ela assimilou seus ensinamentos. Sabemos que à medida que nós vamos sentindo a parte espiritual, nós passamos a sentir o amor, nós passamos a sentir a caridade, nós passamos a ser solidários, fraternos, nós carregamos no nosso coração a indulgência, a benevolência, nós carregamos dentro de nós a igualdade. Começamos a sentir, bem lá no fundinho, uma quietude, um sossego e uma profunda e inalterável calma ao trato a respeito da parte material. Esse foi o caso de Maria. Ela sabia que aquela visita de Jesus podia ser a única, que depois ele ia sair dali e ele ia caminhar de aldeias em aldeias, socorrendo, amparando, ajudando todos que chegavam até ele. E isso seria possível que nunca mais repetisse. Então esse era o seu pensamento. Por isso que ela ficou ali atenta e aproveitou cada minuto de todo aquele aprendizado.
E nós não podemos perder a oportunidade de praticarmos, de aprendermos e exemplificarmos sempre o bem. A maioria de nós somos iguais a Marta. Prestamos mais atenção na matéria. E o nosso corre-corre não nos deixa parar para perceber que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós tentamos ser, não é o suficiente para a nossa vida. Nós não aceitamos as coisas da maneira que elas são. Nós sempre queremos mais e mais e mais. Então nós procuramos sempre fazer de tudo para ter. E ter isso, ter aquilo, fazer aquilo. Queremos ser os melhores, os mais inteligentes, os mais bem vestidos, ter uma casa ótima, ter um carro excelente, frequentar sempre os melhores lugares. Nós preocupamos demais com a nossa aparência. E não demonstramos para os nossos irmãos o que realmente nós somos de verdade. O que nós carregamos dentro de nós. As nossas qualidades, as nossas virtudes. Porque nós esquecemos o que mais importante. O que enxerga em nós é o que está. É a nossa luz interior. Os anos vão passando e quando nós damos conta, esquecemos o mais importante, de viver e ser feliz. Porque não prestamos atenção no que é mais importante para nós. Às vezes, para sermos felizes, não precisa tanto de ter. Podemos nos dar conta que o mais importante na vida é ser. E o ser anda tão esquecido dentro de nós. As pessoas, nós pessoas, precisamos entender que o ter é supérfluo, que o ter é passageiro e começar a ser amado, ser tolerante, ser meigo, ser caridoso, ser bondoso, fazer de tudo para que as pessoas possam gostar de nós. Nós esquecemos que Jesus veio há 2000 anos atrás ensinar o amor. Então nós precisamos fazer de tudo para que as pessoas possam gostar de nós. Porque aí nós estamos vivendo o amor, nós estamos vivenciando essa energia maravilhosa que traz a paz e a felicidade interior para cada um de nós. Então vamos ter certeza de que quando nós somos muito mais felizes do que quando nós temos. O ser leva a uma vida toda para conseguir. Ela é permanente, é eterno. Esse ser vai carregar com nós encarnações, encarnações, até nós chegarmos na era da trás, na era crística. E o ter, muitas vezes, nos traz a derrocada, nos traz sofrimento, nos traz a tristeza. E, muitas vezes, nós perdemos até encarnações, perdemos a oportunidade de tanto correr atrás do ter. Então vamos mudar a nossa sintonia, vamos ser sempre alguém especial na vida de alguém, ser sempre especial quando alguém precisa de um carinho, de um abraço, de um afeto, ser sempre aquele que tem um tempo, nem se for pequeno, para escutar uma dor bem sentida. Vamos ser aquele que enxuga aquela lágrima daquele coração tão sofrido. Para isso que nós nascemos, para ser. E se nós estudarmos a parábola do bom samaritano, nós vamos ver que aquele bondoso irmão, ele prestou atenção. Então, de Jerusalém a Jericó, seguia um viajante. E chegaram 2 ladrões, roubaram seus pertences, o machucaram e deixaram desfalecido ao chão. Passou um sacerdote, orando, mas orando para Deus, esquecendo do seu filho, da importância do filho. E para agradar a Deus, nós temos que agradar o seu filho.
E ele passou e não prestou atenção. Passou o levita e fez a mesma coisa, não prestou atenção. Mas, em seguida, passou aquele bom samaritano. E a hora que ele olhou no chão, que ele prestou atenção, ele viu aquele irmão que estava ali precisando de ajuda. Ele não pensou duas vezes. Ele parou, ele socorreu, colocou em seu cavalo e levou até uma hospedaria. Deu o que comer, cuidou de todos os seus ferimentos. No outro dia ele precisava partir, mas ele disse para o dono da estalagem: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te reembolsarei quando voltar. Há vários aspectos nessa parábola, né? Tem várias maneiras de estudar essa parábola, porque ela é muito grandiosa e ela traz um ensinamento muito grande para nós. Mas vamos abordar um. O sacerdote e o levita eram homens de Deus, ligados ao culto judeu. Certamente, eles cumpriam com os seus deveres. Eles frequentavam a sinagoga, eles ofereciam sacrifícios ao templo, eles pagavam o dízimo, jejuavam regularmente. Eles eram pessoas boas, mas faltou algo essencial, o mais importante, que era o relacionamento humano. Era prestar atenção, em primeiro lugar, porque eles eram homens religiosos, eles eram homens de Deus, que passavam a palavra e que tentavam ensinar, né? Só que eles tinham a obrigação, mas eles não prestaram atenção em dois mandamentos mais importantes da lei de Deus. E o primeiro mandamento, na lei judaica, era o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são importantes demais, segundo Jesus, porque eles resumem a lei dos profetas que compõem o Velho Testamento na Bíblia. Então o sacerdote e o levita simplesmente não prestaram atenção nesses dois mandamentos. Não prestaram atenção na importância de socorrer um irmão, de se colocar no lugar de um irmão. Então eles pregavam, eles falavam, mas falavam da boca para fora e não do coração. Do coração foi o irmão samaritano, que passou, que ajudou e que socorreu. Ele colocou no lugar daqueles irmãos, e se fosse ele que estivesse ali? E jamais ele ia passar sem ajudar alguém, porque toda vez que a gente se coloca no lugar de alguém, a gente faz o melhor para aquela pessoa. Toda vez que a gente olha para alguém e que a gente olha com os olhos de Jesus, a gente jamais vai sentir inveja, a gente jamais vai sentir ciúmes, porque nós não sentimos inveja de Jesus, nós não sentimos ciúmes de Jesus, nós não culpamos Jesus, nós não brigamos com Jesus, porque nós amamos Ele. Então, toda vez que nós vamos fazer um bem para alguém, vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Ele, para o nosso Mestre, o Rei dos Reis, o homem amor, como fez o samaritano. Então, para que nós possamos livrar dos nossos problemas, para que nós possamos viver felizes, o melhor remédio é estarmos sempre dispostos a servir, a fazer algo de bom para alguém, ajudar sempre o nosso próximo mais próximo e o nosso próximo distante. Mas sempre prestando atenção nos menores detalhes, porque todo detalhe é importante. Lembramos sempre que toda vez que nós cumprimos um dever, nós estamos obedecendo às leis divinas. E esse irmão samaritano, quando ele obedeceu essa lei divina, ele obedeceu uma das leis lindas, que é a lei da igualdade. Que somos todos iguais, sem distinção de raça, de cor, de cultura, de classe social. Cada um de nós na sua caminhada evolutiva, passando por suas provas,
para a evolução espiritual. Nascemos em sociedade. Por que nós nascemos em sociedade? Porque um precisa do outro. Um precisa aprender com o outro, com a dor do outro, com a felicidade do outro. E para nós colocarmos a nossa caridade em prática, amparar, proteger sempre aqueles irmãos que estão caminhando conosco. Porque todos nós estamos seguindo a mesma direção. Então, um precisa do outro. Ninguém sobrevive sozinho. Nós somos, sim, um indivíduo, mas um indivíduo com inteligência, mas que precisamos do outro indivíduo para ser feliz. Cada um de nós tem uma idade espiritual, temos personalidade, facilidades e limitações. Temos tendências boas e tendências más. E estamos aqui, nessa encarnação, para aproveitar o máximo a oportunidade que estamos tendo para lutarmos contra as nossas imperfeições. Buscando sempre fazer o melhor de nós. Fazer sempre aquilo que o Senhor espera de nós. E para isso, precisamos mudar, fazer a nossa reforma íntima, prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso pensamento, e tornarmos pessoas boas, tornarmos pessoas dignas, atenciosas, companheiras, meigas, tolerantes, piedosas, misericordiosas. Enfim, sermos pessoas boas, sendo pessoas sinceras, que toda vez que nós fazemos isso para alguém, nós estamos cuidando de nós. E toda vez que nós cuidamos de nós, nós estamos crescendo e nós estamos evoluindo. Porque o nosso corpo e o nosso espírito precisa desse aprendizado, precisa dessa energia de bênçãos. E quando nós estamos nessa energia, nós conseguimos amparar e ajudar os nossos irmãos. Porque nós estamos prontos para receber a intuição do alto, dos nossos mentores espirituais e de toda a espiritualidade que está sempre tentando nos amparar e proteger. Então conta-se que um moço muito jovem, ele frequentava sempre a casa de oração. Só que ele frequentava a casa de oração, assim, de vez em quando. Quando ele não estava bem, hoje eu vou no centro. Mas se começava a dar tudo certinho, aí ele se distanciava. Ele ficava um tempo sem aparecer. E quando a gente fica um tempo sem aparecer, o que acontece? Nós vamos adquirindo energias ruins. Cai a nossa sintonia, nós ficamos acessíveis, né? E as coisas não começam a dar muito certo. Então nós corremos para o centro novamente. E foi isso que aconteceu com ele. Aquele dia ele levantou, ele falou, as coisas não andam bem para mim. Hoje eu vou ao centro. E ele então foi, chegou lá, sentou, fez a sua prece e começou a meditar sobre sua vida, né? O que ele estava achando certo, o que ele estava achando errado. E justo aquele dia foi a parábola do bom samaritano. E aquela parábola dizendo sempre assim, preste atenção nos pequenos detalhes da sua vida. Preste atenção em você. Quando você sair na rua, olhe as pessoas que estão à sua volta. Não passa pela vida à toa, né? Anda sempre com os olhos bem abertos, para estar sempre pronto para ajudar, para amparar e para socorrer qualquer pessoa. E ele então saiu aquele dia do centro, eu vou mudar. Hoje eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou me tornar uma pessoa boa, eu vou prestar atenção dentro do meu lar, nos meus filhos, eu vou prestar atenção na rua, né, quando eu encontrar alguém necessitado. E foi andando. E ele estava quase subindo um viaduto, quando ele prestou atenção e ele viu uma mocinha lá em cima do viaduto. Essa história é verdadeira, viu, gente? Um amigo meu lá no centro, tá? E ele então
falou, o que será que aquela mocinha está fazendo lá dentro? Ah, não deve ser nada, lá em cima, não deve ser nada. Aí ele escutou, lembrou, preste atenção, os olhos bem abertos. E ele então parou o carro e desceu e foi ao encontro da moça. A hora que ele chegou perto dela, a moça estava desesperada. Ela chorava tanto. E ela estava pronta para se jogar daquele viaduto. E ele chegou perto dela e disse, ah, minha filha, que problema tão grave pode afetar uma jovem tão bonita? E ela olhou para ele, meio amedrontada, querendo se afastar, e ele disse, não fique com medo, eu só quero te ajudar. E começou a conversar com ela. Começou a esclarecer, falar sobre Jesus. E ela então deu um abraço apertado nele e disse, o Senhor me desculpe, sei que ia cometer uma loucura, mas há momentos em que a gente se desespera e a morte pareceu-me a melhor saída. E ela então começa a contar para ele que ela morava em Uberlândia e que tinha aparecido lá um jovem engenheiro para fazer uma obra. E ele ficou lá 6 meses e ela começou a namorar esse moço. Só que ela não prestou atenção e não foi atrás para averiguar se ele era solteiro, se ele estava com boa intenção com ela, se realmente ele gostava dela. E ela foi acreditando, caiu na lábia dele, ele prometeu mundos e fundos e ela engravidou. Só que ele veio embora e ela não tinha prestado atenção ainda que ela estava grávida. E a hora que ela viu, deu um desespero. Como que ela ia contar para a mãe dela o que estava acontecendo com ela? Então ela inventou uma desculpa para os pais, pegou um pouquinho de dinheiro que ela tinha guardado e veio até Araraquara atrás desse moço. Só que quando ela chegou, ela achou que ela fosse encontrar o amor da vida dela, que ele fosse recebê-la com um abraço, com um afeto, mas não. Ele simplesmente repudiou, não queria saber dela. Aí ele contou que ele era casado, que ela tinha sido apenas uma aventura na vida dele. E ela ficou tão desesperada porque ele queria que ela tirasse o neném. E ela saiu então, sem rumo, não sabia para onde ir, quando ela foi passar naquele pontilhão e passou essa ideia na mente dela. E graças a esse meu amigo, que prestou atenção, ele conseguiu socorrê-la. Levou numa casa onde abriga mães solteiras. Depois de 2 dias, ele foi com a esposa até Uberlândia, levou até os seus pais e explicou o que estava acontecendo. E ela foi recebida com muito amor e carinho. Se não fosse esse meu amigo, essa moça hoje, com essa criança, né, poderia ter perdido uma encarnação. Então, olha como é importante nós prestarmos atenção no sentimento das pessoas, na conduta das pessoas, no comportamento de todas as pessoas. Nós temos mania de andar pela rua só pensando em nós. O nosso egoísmo é tão grande que nós não paramos para olhar aquele amigo que está passando na mesma calçada. E às vezes um simples sorriso tira a tristeza do coração de alguém. Porque eu já passei por isso. Já andei na rua pensativa, triste, mas uma pessoa passou e sorriu para mim. E aquele sorriso iluminou a minha alma, o meu coração. E hoje eu vejo como é importante a gente passar na rua e sorrir para todo mundo. Cumprimentar as pessoas, mesmo se nós não conhecemos. Prestar atenção naquele mendigo que está sentado ali, que muitas vezes as pessoas desviam, passam longe de medo porque não podem sentir um cheiro. Todos nós temos cheiro. As pessoas não querem dar a mão. A nossa mão também é suja. Não tem diferença da mão daquele irmão que está ali necessitado. Será que nós nunca fomos andarilhos, pedintes? Será que nós nunca vamos passar por isso? Ninguém é diferente de ninguém. Olha a lei da igualdade. Todos nós somos iguais. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos pela doença. Todos nós passamos pela perda. Porque ninguém é diferente de ninguém. E nós somos todos iguais porque somos irmãos em humanidade. Somos filhos de Deus, que é Pai misericordioso e que tem um amor muito grande por nós. E somos irmãos de Jesus.
que veio trazer para nós os ensinamentos mais lindos para engrandecer a nossa alma. Então vamos trabalhar no bem e nos unir. Não vamos olhar as pessoas, o que elas estão fazendo, mas vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Vamos amar aquele irmão problema, orar para aquele que não nos querem bem. Não existe inimigo, a nossa doutrina nos ensina isso. Existem irmãos doentes, existem irmãos que precisam da nossa ajuda, da nossa oração. Então vamos abençoar todos esses irmãos que nós achamos que são os nossos inimigos, mas não são. São nossos irmãos. Então, nós sabemos que a felicidade está no bem que praticamos, está num bom pensamento, está no rosto das pessoas que ajudamos. A felicidade que procuramos é a caridade e o amor ao próximo. O que nós semeamos, nós colhemos. Se semeamos o bem e o amor, nós vamos colher o amor, vamos colher a paz, a tranquilidade. Vamos conseguir colocar a nossa cabeça no travesseiro sempre sossegado. Se nós semeamos o mal, nós vamos colher a discórdia, a maledicência, a tristeza. Vamos colher as derrotas. Então o tempo está passando e nós não podemos mais perder esse tempo porque ele é escasso. Aquele que não aprender vai ficar para trás e não vai conseguir acompanhar aquele seu irmão que já está mais adiantado e que é muito precioso para você. Então é chegada a hora de não fazer aquilo que nós queremos, mas de fazer aquilo que nós propusemos e que nós combinamos lá na espiritualidade. Antes de encarnarmos, nós precisamos então fazer de tudo para cumprir esse nosso dever, esse nosso compromisso que está traçado para nós. Só assim nós vamos conseguir chegar aonde nós estamos querendo, na felicidade completa. Então, gente, que Jesus possa abençoar cada coração aqui presente. Que vocês possam levar essa energia de paz e de amor para cada familiar, para cada amigo. Que vocês possam sempre orar para Jesus e agradecer pela dádiva dessa encarnação, dessa vida. E não vamos perder tempo. Vamos estar sempre juntos, unidos nesse amor divino. Que assim seja. E agora, nessa sintonia de paz, vamos agradecer a Deus, que é todo poder e bondade, bênção divina em nossas vidas, e a Jesus, o nosso divino Mestre, o Rei dos Reis, o Homem Amor, que veio trazer para nós todos os seus ensinamentos, que veio trazer a segurança, que veio trazer a paz de coração, que veio tirar de dentro de nós os tormentos, o medo. Vamos mentalizar Jesus a cada segundo da nossa vida. Não vamos deixar que ele escape de perto de nós. Vamos senti-lo cada vez mais pertinho, bem pertinho. E agora, nessa sintonia, sentindo a presença de Jesus, vamos visitar os nossos amiguinhos no orfanato, os nossos velhinhos no asilo, os nossos irmãos ainda que não conhecem o amor no presídio. Vamos visitar os nossos irmãos doentes da alma e do físico nos hospitais. Vamos naqueles lares. Quantas mães que não têm o que dar de comer para os seus filhos. Que nós possamos, junto com Jesus, levar esse conforto espiritual, o alimento da alma. Vamos junto com Jesus em todos os lugares onde pessoas estão desesperadas, onde pessoas estão chorando. Que nós possamos abrandar esse coração, colocando dentro dele a paz e o amor. Vamos junto com Jesus nos nossos lares, retirar de lá tudo que não pertence a ele, deixando a união, deixando a paz e o amor.
o amor universal, o amor da família. E agora, junto com Jesus, vamos fazer a prece para Deus nosso Pai, que é o Pai nosso que estais no céu. Santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar todos os nossos devedores. E não nos deixe mais cairmos em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal, porque só em ti está o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.